Olha. Ei, 2026. Que venha 2026 trazendo bênçãos, graças dos céus. Porque 2025 valeu a pena, não valeu? Valeu a pena, não valeu? Né? Foi bom, não foi? Nossa, quanta coisa bonita a gente pôde fazer. Você também aí na sua casa. Olha quanta coisa você fez. A gente fala assim, passa muito rápido. É verdade. Mas também, quanto sacrifício, quanto esforço, quanta luta. É isso. Obrigado, Senhor, por 2025 e que portas se abram nesse novo ano. Quase começando, hein? Falta pouquinho, vai lá. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente. Sou recém-casado e eu e minha esposa já estamos planejando começar a nossa família. Apesar de ser o nosso maior sonho, temos várias dúvidas e estamos com um pouco de medo de dar esse passo. Somos muito católicos, então olhamos para a Sagrada Família com muita admiração. E eu gostaria de saber: como a Sagrada Família pode nos ajudar a superar essa dificuldade? Hoje é um dia muito especial de a gente agradecer tudo que a gente recebeu ao longo desse ano de 2024. Eu já estou olhando para o ano de 2025, já estou pedindo bênçãos, graças dos céus. Claro que a gente olha para a Sagrada Família e a Sagrada Família é sempre uma fonte de inspiração. Eu estou falando uma fonte de amor, uma fonte de doação, uma fonte de responsabilidade. Tudo isso é claro que pode servir para mim e para você como uma fonte de inspiração. Mas uma coisa a gente não pode esquecer, gente. A família de Nazaré tem uma mulher que nasceu sem o pecado original. Então, uma mulher que nasceu sem o pecado original e mãe do Filho de Deus, tem um marido, José, que é santo. Então, cuidado para não idealizar demais a sua família, porque na sua família, diferentemente da família de Nazaré, vai ter pecado, vai ter egoísmo, vai ter falta de solidariedade. E apesar disso tudo, vocês vão construir o melhor, mas claro que dentro das limitações de vocês. Então, não estou desanimando você de olhar para a família de Nazaré, ainda mais num dia como o de hoje, em que eu tenho pedido tanto a paz a esse mundo, e eu tenho pedido tanto, família de Nazaré, Jesus, Maria e José, fazei a minha família cada vez mais semelhante a essa família de Nazaré. A minha família vossa é, eu costumo fazer essas formas de oração. Só que eu vou, ser transparente com você. A gente precisa ter os pés no chão. Nós temos uma mulher santa, Maria. Nós temos um homem santo, José. Nós temos o Filho de Deus nessa família. Minha gente, é tudo muito diferente daquilo que é a nossa família, né? Agora, eu começo a perceber e eu vejo que nem tudo para eles era tão simples, era tão claro, que Maria não via tudo com clareza, e por isso então ela pergunta ao anjo, como é que vai ser isso? Me ajuda a entender. José, ele pensa até em abandonar Maria, mas em sonho ele é advertido pelos anjos. José, não tenha receio de assumir Maria. Eu vejo o sofrimento na vida de cada um deles. Gente, eu vejo Jesus sendo incompreendido, eu vejo Jesus sendo perseguido, e eu digo, opa, essa família ideal, essa família perfeita, com uma mulher santa, um homem santo e o Filho de Deus, na verdade, eles também passaram coisas muito semelhantes àquelas coisas que nós passamos, como gente e como família. Então eu quero pedir nesse momento, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero pedir mesmo assim, sabe, com alma, com coração, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando eu vou dizendo isso, gente, eu vou pedindo, Senhor, vem em socorro da minha família, vem em socorro daqueles que clamam, daqueles que pedem, daqueles que necessitam, vem em socorro daqueles que agora rezam comigo.
Eu creio, Senhor. O Senhor é poderoso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha família. Cura-me. Me traz essa cura, Senhor. A cura nos relacionamentos. A cura quando faltou amor, quando ficou ressentimento, a raiva. Senhor, eu preciso tanto da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu perdão. A minha família precisa da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu perdão. Vem em meu socorro, Senhor. Eu creio e tomo posse dessa graça. Que as bênçãos dos céus, nesse dia tão especial, me façam, nesse momento, ser ainda mais forte. Reveste-me de força e coragem, Jesus. Cura-me. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Lembre-se, a família de Nazaré sempre vai servir como uma inspiração. Mas você tem que se lembrar sempre que nós temos uma mulher que nasceu sem o pecado original. Nós temos um marido que é santo e o filho é, no mínimo, Deus. Então, minha gente, nessa família, é claro que as coisas são muito mais perfeitas do que são na minha casa, do que são na sua casa. A esposa de José era sem o pecado original. José era um homem santo e Jesus, filho de Deus. Fica tranquilo se na sua família nem tudo é perfeito, tá? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Pai. Eu sou pecador. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. A vida de um jeito rígido, né? Mas faz tudo direitinho, é exemplar. Só que acaba cobrando demais de si mesmo e acaba cobrando demais dos outros. O Papa Francisco certa vez nos lembrou que um personagem da Bíblia deixou-se transformar pela ação de Deus. E o nome dele era Saulo, que mais tarde viria a se tornar Paulo. Ele era um verdadeiro, entre aspas, tá? Prisioneiro da lei. Paulo cobrava dos outros e tinha uma rigidez. Queria fazer tudo direitinho, mas talvez lhe faltasse amor, talvez lhe faltasse caridade, mas que ele cumpria a lei da sua época, isso nós não temos dúvida. E Paulo, destacou o Papa ainda antes da conversão, por isso então Saulo, ele era honesto, disse o Papa. Ele realmente acreditava que os cristãos estavam errados, por isso que ele perseguia os cristãos. Até que um dia ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus ele cai com o rosto por terra. E nesse encontro com Jesus, tudo é transformado, tudo é mudado. E ele passou a ser Paulo. E foi a partir desse encontro que Paulo, com a mansidão de Cristo, começou a anunciar o Evangelho, dedicando toda a sua vida
a missão de evangelizar. E a partir disso, a sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada a partir desse encontro com Jesus. Gente, por que eu estou tocando nesse ponto hoje? Porque eu quero que você olhe para esse novo ano, que daqui a pouco vai começar, e esse novo ano, que já está assim, dando ali, né, os seus primeiros sinais. Eu queria que você fosse sim um homem que segue a lei, mas eu queria que você seguisse a lei, mas tivesse o coração transformado de Paulo, sabe, de Saulo para Paulo, porque a partir dali ele passou a entender o que significava o amor. Porque eu posso ser a pessoa mais inteligente do mundo, diz o próprio Paulo, mas se me faltar amor, me faltou tudo. Eu posso ser uma pessoa brilhante naquilo que faço, ter toda a ciência, diz ele. Eu posso ser aplaudido pelas minhas atitudes, aplaudido pelas coisas boas que realizo. Eu posso conquistar uma multidão. Só que se me faltar o amor, todo esse meu trabalho não tem sentido, diz Paulo. Minha gente, isso é sinal de que Paulo, assim como ele podia ser um grande seguidor de uma lei, ele passa a ser um grande seguidor de Jesus. E aqueles que confiam nessa palavra, o Senhor é minha luz, o Senhor me estende as mãos, o Senhor, Ele me coloca no caminho certo e eu me deixo guiar pela ação dEle. Quando eu entendo isso, eu não fico mais preocupado em ser apenas um seguidor da lei, como era Saulo. Mas eu entendo que a lei só tem sentido se ela me levar a amar mais, a perdoar mais, se ela me levar a ser um ser humano melhor. Escravo da lei? Não. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. É interessante notar que todos aqueles que estão inseridos no corpo místico de Cristo gozam dessa graça, independentemente da condição espiritual em que se encontram, pois somente quem já está condenado no inferno não é mais filho da Santíssima Virgem Maria, mesmo tendo sido antes de ir para lá. O inferno é a privação eterna da visão de Deus e de todos os bens que dele se originam, caracterizando um estado de autoexclusão. O ser humano se autocondena, negando os bens divinos e pela falta de arrependimento dos seus pecados. Essa reflexão, esse texto, tem algo muito profundo. O que é que está em jogo aqui? É a questão da eternidade. Não só aquilo que vem depois da morte, mas o que já começa a partir das escolhas que a gente vai fazendo hoje. A gente, quando se une a Cristo, a gente se une a Cristo inteiramente. E é por isso que todas as dimensões da nossa vida passam a estar integradas. Gente, isso é muito importante, porque se uma pessoa vai para a igreja, por exemplo, e fala, eu sou de Cristo, estou na igreja, mas depois os seus atos, o seu dia a dia, a sua vida não está em coerência com isso, o que vai acontecer? Essa pessoa está como Jesus condenava, como Jesus falava. Esses fariseus são sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas todo desarranjados por dentro. Gente, Deus não força ninguém. Ele ama, Ele chama, Ele respeita. E é justamente aí que mora o risco. Aquela liberdade mal usada, a alma que vai se afastando das coisas que são de Deus, aquele comportamento que você vê que
na raiz está comprometida. Quando a gente rejeita o arrependimento e a gente vai vivendo um estilo de vida onde a pessoa exclui por vontade própria e se exclui da comunhão com Deus, então, inferno não é punição, inferno é ausência, é a dor de não querer mais aquilo que é de Deus, é fechar a porta para Deus. Mas nesse encontro, com Deus, a gente vê sim as fragilidades da gente, mas ao mesmo tempo também a gente vê aquilo de bom que existe dentro de cada um de nós. É a mesma coisa que olhar para esse ano de 2025, que está quase terminando, e falar assim, tem tanta coisa que eu fiz e que não foi bom, mas eu não quero parar nessas coisas que não foram boas. Eu quero olhar para frente. Porque Deus ainda continua me dizendo, escolhe a vida, meu filho. Escolhe a vida. E eu vou ter oportunidade nesse ano de 2026 de escolher aquilo que é bom, de escolher a vida. Eu vou ter oportunidade de fazer certo aquilo que em 2025 eu não fiz. Eu vou ter condições de acertar aquilo que ficou mal resolvido em 2025. Sim, porque eu vou ter um dia a mais, outro dia a mais, e quem sabe eu vou ter 365 novos dias. Senhor, me ajuda a escolher a vida. Me ajuda, Senhor, a dar passos na Tua direção, a fazer a Tua vontade. Assim seja. Se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Só por amor. Você acha que esse programa aqui se chama Escolhas da Vida do Nada? Se chama Escolhas da Vida. Ou seja, são as escolhas que nós vamos fazer ao longo da nossa vida. Mas ao longo da nossa vida é dia após dia, escolha após escolha. Faça boas escolhas hoje. Vem comigo, vamos lá. No Antigo Testamento, antes de Jesus, tem um livro chamado Livro de Josué, capítulo 2, versículo 11. E essa história é muito interessante. Daqui a pouco eu vou ler aqui para você, mas deixa eu contextualizar, Raabe morava no muro, literalmente, na borda da cidade de Jericó, num lugar instável, sabe aquele limite? E ela morava ali, encostadinha no muro, porque as cidades antigamente, algumas cidades, eram cercadas de um muro, e de um muro, assim, resistente mesmo. Não é qualquer coisinha que derrubaria aquele muro, não. Era a proteção da cidade. Só que essa mulher que morava aí, nesse limite, ela era uma prostituta. E por sobrevivência, carregava um rótulo que o mundo julgava uma mulher depravada. Todo mundo desprezava. Mas dentro dela tinha um negócio chamado fé. E essa tal de Raabe nunca viu o mar se abrir. Nunca ouviu Moisés pregar. Nunca comeu o maná no deserto. Mas ela ouviu falar. Ela ouviu falar de um Deus, numa época onde se adoravam muitos deuses, E ela ouviu falar de um Deus diferente. Um Deus que caminha com o seu povo, que fazia água sair da rocha. Deus que derrubava reis e protegia os mais fracos. E mesmo sem ver, ela acreditou. Tanto assim que um dia, na cidade, chegaram 2 homens estrangeiros. E eles eram do povo de Deus. Eles foram enviados por Josué. E Josué assumiu o comando, novo líder
do povo de Deus. Lembra a história? Que Moisés se retirou e Josué assumiu a condução. E eles foram para espiar essa cidade chamada de Jericó. E eles foram em segredo, quase assim um segredo de guerra, né? E Raabe, que morava naquela cidade, falou assim: vocês podem entrar aqui na minha casa? Eu não vou dizer que vocês estão aqui olhando, mas eu acredito no Deus de vocês. Só que ela fez um pedido. Quando vocês voltarem com o exército de vocês, vocês salvam a minha família? Olha que interessante. Fizeram um acordo com ela e disseram assim, ó: pendure um fio vermelho na sua janela. Assim a gente vai saber que essa casa não vai ser tocada. Parecia pouco, não parecia? Mas foi aquele fio vermelho na casa que dizia que naquela casa tinha uma mulher que havia ajudado o povo de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Alguns dias depois, você bem conhece a história, tem até uma música que fala sobre os muros. Dias depois, o exército de Israel chegou, cercou a cidade de Jericó, por isso que a gente fala o cerco de Jericó. Mas eles não tinham armas nas mãos. E durante 7 dias, eles obedeceram uma ordem de Deus. Eles se colocaram ao redor daquela cidade e no 7º dia, eles deram 7 voltas, tocaram as trombetas, gritaram e os muros caíram por terra. E diz a palavra, todos os muros, menos aquele que estava ancorado ali, a casa de Raabe. E ela e sua família ficaram em pé, protegidos por aquele fio vermelho, o fio vermelho que você está vendo ali, ó. Porque Deus não deixou cair a casa de quem confiou nele. E Raabe foi escolhida pelo povo de Deus. Ganhou um novo começo e o mais impressionante, o seu nome entrou na linhagem de Jesus. Aquela mulher que antes era desprezada se tornou parte da promessa, minha gente. A prostituta faz parte da linhagem de Jesus. Você entendeu o que eu estou querendo dizer no programa de hoje? Não importa qual foi o seu passado, não importa as coisas que você já fez de errado, não importa aquilo que você já aprontou nesse mundo. É daqui para frente. Raabe de hoje. Eu estou falando para você, mulher, para você, homem. Deus não olha o rótulo. Ele olha para você com misericórdia e diz, tá tudo certo. Esse passado tá virado. Já foi. Vira essa página. É daqui para frente. Eu não trabalho com rótulos, diz o Senhor. Raabe, não importa o seu passado. O que importa é que você ajudou o meu povo a chegar a essa cidade. E por isso os muros caem. Senhor, eu não sei aquilo que está preparado para mim e para esse alguém que agora reza comigo nesse ano de 2026. Mas eu peço, Senhor, que eu seja um ser humano melhor do que eu fui em 2025. E que eu haja de acordo com a Tua vontade. Me ajuda a dar passos, Senhor. Me ajuda a fazer a Tua vontade. Me ajuda a ser melhor, Senhor. A agir segundo a Tua graça. Realiza a Tua obra em mim. É isso que eu desejo a você, mas sim com tanto amor. Agora, vai! É isso. Eu estou falando do Deus de misericórdia, do Deus que abre portas, que apresenta um novo, que usa Raabe, a prostituta,
para fazer coisas lindas a partir da vida dela. Deus pode se utilizar de mim, de você, filha, de você, meu filho. Deus pode usar das nossas fragilidades, da nossa pequenez, do nosso nada. Deus é mais do que os nossos pecados. Nós somos mais do que os nossos pecados. Tá claro isso? Que essa mensagem caia no seu coração e produza frutos? Seja bem-vindo 2026. Bem-vindo, bem-vindo. Amém. Hoje de manhã, eu falei assim, qual é a cidade que você mora? E eu achei muito legal porque as pessoas começaram a me mandar. Eu falei assim, mas eu quero assim fazer uma homenagem para aqueles que estão em cidades muito, às vezes assim, desconhecidas. E aí me disseram, Dalcides, tem um monte de cidades chegando. Por exemplo, a Selma, ela disse assim, Dalcides, eu moro em Jacaraci, na Bahia, sudoeste da Bahia. Jacaraci. Aí eu disse para minha produção, dá uma olhadinha aí, onde é que fica Jacaraci? E aí me disseram, Dalcides, Jacaraci. Olha aí, ó, Jacaraci, na Bahia. Bonita cidade, hein? Tudo organizado. Imagina esse coreto aí, que bacana. Deve ter de vez em quando uma bandinha tocando aí, né? Eita, Jacaraci. Olha aí, ó, tem uma igreja bonita aí também. Qual é a sua cidade? Aí me falaram assim, Dalcides, não para de chegar a cidade. Tem outra aí? Pode colocar para mim, vamos ver. Aí eu disse assim, opa, aqui, Matipó, a cidade que eu nasci em Minas Gerais, Dalcides. Matipó. Vou ser bem sincero com vocês, eu nunca ouvi falar de Matipó. Nunca. De repente, ó, tô conhecendo uma cidade nova. É bonita. A igreja é bonita, tudo bonito, ela cheio de verde, né? Tem lugares muito lindos mesmo, né? Olha que bonito. Matipó, Minas Gerais, tá? Você que está me assistindo agora, Dalcides, eu duvido que você conheça a minha cidade. Manda a sua cidade, que eu vou dar uma olhadinha se eu conheço ou não. E daqui a pouco, se eu não conhecer, a minha produção vai correr buscando uma imagem para que eu mostre essa cidade que talvez para nós seja uma cidade desconhecida. Mas Deus conhece você e sabe que você está com a sua fé vivendo nessa cidade. Falando sobre a misericórdia de Deus, roda esse vídeo, vai lá. Viver à luz do juízo e da misericórdia de Deus é viver com responsabilidade e esperança. A responsabilidade de saber que nossos atos têm consequências, que seremos chamados a prestar contas. Mas também a esperança de que Deus é um Pai que perdoa, acolhe e sempre nos dá uma nova chance. Na prática, isso significa buscar a santidade mesmo nas pequenas escolhas, ser honesto, evitar julgamentos precipitados, perdoar quem nos fere, confessar nossos pecados, buscar fazer o bem. Devemos julgar a nós mesmos com verdade, mas nunca com desespero. Deus não desiste de nós. E da mesma forma que desejamos receber misericórdia, somos chamados a oferecê-la, perdoar, ouvir, ter paciência. Se queremos a justiça de Deus, que ela comece em nosso coração, com a prática da misericórdia. No fim das contas, o juízo de Deus será também um reconhecimento daquilo que fizemos com o amor que Ele nos deu. E a melhor forma de estarmos preparados é viver cada dia com quem ama. Deus é justo, mas a sua justiça nunca vem sozinha. Ele caminha de mãos dadas com um negócio chamado misericórdia. Você sabe que algumas pessoas falam em justiça, mas na verdade querem vingança, né? E é difícil. Muitas vezes, a gente tá tão cego por alguma raiva interior que a gente quer a vingança, que o outro se dê mal, né? Que coisa feia, não, gente? Mas Deus vê tudo. Deus conhece os corações. Deus julga com verdade, sem engano, sem máscaras. Mas também acolhe com amor. Dá tempo, dá chance, dá recomeço. Justiça de Deus, minha gente,
não é como a justiça dos homens, né? A nossa justiça muitas vezes é fria, é imediata. A justiça de Deus é santa, cheia de compaixão. Que essa palavra caia no seu coração também. Deus não fecha os olhos para o pecado. Deus não é bobinho. Ele sabe que a gente erra. Mas Ele sabe também que a misericórdia dEle pode nos colocar em pé daqui para frente, meu filho. Deus corrige, como um bom pai sabe corrigir. Mas Ele também levanta, Ele mostra o erro, Ele estende a mão. O juízo de Deus é real. Por isso que na nossa culpa, Ele coloca a mão poderosa dEle e vai transformando tudo. Por isso eu peço tua misericórdia, tua misericórdia, vem me curar. A luz multicolorida do arco-íris desce para iluminar as trevas do mundo e jorra da chaga do coração de Jesus, como efusão de um novo Pentecostes de misericórdia. Maria caminha segura e jubilosa, dançando, pois por meio dela chega até nós este novo tempo de graça. Eu quero que esse momento seja de paz e serenidade para você. Você que tem enfrentado grandes tribulações, grandes dificuldades. Eu estou tocando no tema misericórdia, para dizer para você, a misericórdia do Senhor é o que dá sentido mesmo ao bem que a gente faz. Porque nós somos perdoados, mas somos perdoados também e aprendemos nesse perdão recebido para ajudar outras pessoas que precisam também da nossa misericórdia e do nosso perdão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Agora, você que está me acompanhando ao longo do dia de hoje e tem pedido bênçãos, graças para esse novo ano, que daqui a pouco você vai assim sentir intensamente começando e você voltando às suas atividades. Então faz o seguinte, pede qual é a graça que você mais precisa. Qual é a graça que você mais precisa? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu miserável, perdido em teu imenso amor, sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro. Eu vou abrir a palavra de Deus pedindo a luz do Espírito Santo, tá? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. E por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos aqueles que acreditavam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros aquilo que tinham. Vendiam as suas propriedades
e outras coisas. E dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você viu o início do cristianismo como foi? Jesus já havia subido aos céus. Mas ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês. E ao enviar o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão sentir uma força, uma renovação interior. Ao enviar o Espírito Santo, vocês serão criaturas novas. E aquelas pessoas que estavam seguindo os apóstolos também eram tocadas pela graça de Deus, renovadas pela graça de Deus. E o fato de seguirem nos caminhos do Senhor fazia com que eles tivessem uma alegria interior muito grande. A palavra de Deus está dizendo 2000 anos depois para mim e para você: se você quiser ter a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, siga os ensinamentos do Senhor, porque o Senhor é poderoso. Siga os ensinamentos dele, viva o amor, a partilha, a solidariedade, a mão estendida, se ajudem mutuamente. Espírito Santo, vem nos renovar, transformar. Espírito Santo, me ilumina, me dá sabedoria, Senhor. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Restaura-me, coloca-me em pé novamente, Senhor. Me enche de força e de coragem para enfrentar cada adversidade, cada dificuldade. Eu creio, Senhor, e tomo posse dessa palavra e dessa graça. Amém. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Estou fazendo a brincadeira hoje de mostrar cidades desconhecidas, né? Matipó, Minas Gerais. Está aqui, ó. A Quitéria Souza de Inhapi, né? Inhapi, sertão de Alagoas. Inhapi, é isso? Então mostra Inhapi para nós. Vamos lá. Vamos ver Inhapi. Ó, Inhapi. Gente, olha a praça de Inhapi. Sabia que é assim bonita a praça de Inhapi? Muito bem, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês me acompanhando. Que mais? Vamos dar uma olhada aqui, outros recados que estão chegando aí de todas as partes do Brasil. Vamos ver, onde mais tem? Agora aqui, ó, sou de Barro Duro, no Piauí. Helenice Santos. Ô, Helenice, obrigado pelo seu carinho em falar isso pra gente, meu anjo. Vamos lá, então, vamos ver onde é que fica esse tal de Barro Duro. Olha aí a igreja bonita, meu Deus do céu. Olha aí, quanta gente acho que reza. Quando você for aí rezar, lembra do nosso programa aqui, tá? Com todo o amor, todo o carinho. Obrigado, viu, gente, pelo carinho de vocês. Vocês são Timburi. Vamos olhar, Timburi. Minha amiga querida Maria Lúcia atualmente está na cidade de Timburi, interior de São Paulo. Lá tem uma igreja encantadora, é a Ana Tereza que está participando. Fala, Ana Tereza, mostra a igreja encantadora. Ai, que legal, a igreja deve ser bem antiga, né, essa igreja de Timburi. Obrigado, viu, gente, pelo carinho de vocês. E a gente vai falando sobre essas coisas, vai dando uma alegria interior, né, que a gente vê assim, em cidades tão diferentes. E tá lá a Rede Vida chegando. Ei, coisa bonita, meu Deus. Nós vamos fazer o seguinte, nesse momento, olha aí para esses envelopes, porque são 3 envelopes que eu tenho e eu vou a essa mensagem, porque dentro de um desses envelopes tem uma mensagem que você que está me acompanhando precisa. Vamos lá, vai, roda. Eu vou escolher o envelope número 1
E esse envelope número 1 diz assim, ó, livro do Eclesiástico, capítulo 19. Muitas vezes se faz incriminação sem provas. Indaga teu próximo antes de ameaçá-lo. E deixa a lei do Altíssimo seguir o seu curso. Ô, gente, o mês está terminando, mas essa mensagem caiu como, assim, uma bênção, né? É uma chamada de atenção. Cuidado. Algumas das confusões que a gente entra na vida é porque a gente é muito apressado em julgar. Pior, a gente é muito apressado em condenar os outros. No livro do Eclesiástico, capítulo 19, olha aí, ó, cuidado. Às vezes, a gente fala coisas sem provas. Pergunta para o teu próximo e no final das contas, deixa a lei do Altíssimo seguir o próprio curso. Não queira fazer justiça com as próprias mãos, não. Não é a nossa função, nem minha, nem sua, né? Deixa Deus cuidar. Ah, mas aquela pessoa tentou me prejudicar. Deixa Deus dar a resposta. Porque se eu tentar prejudicar ela, eu estou pagando olho por olho, eu estou fazendo o mesmo mal. Pensa nisso, vai. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Fiquei tão feliz hoje de poder trazer cidades pouco conhecidas, né? E saber que Deus, através desse programa, está chegando nessa cidadezinha pequenininha, né? Nessa vilinha pequenininha, mas ali tem alguém com fé rezando, né? Que coisa gostosa de saber. Daqui a pouco eu vou olhar lá todos que estão me mandando também suas cidades, tá? Vem comigo, vamos lá, força! Uma grande memória que eu tenho da minha infância era tentar aprender a tocar violão com o meu avô, para tocar nos fins de semana junto com toda a família. Todos os dias ele pegava o violão e me dizia: "Quem canta, os males espanta". Eu ficava observando cada detalhe e no final das músicas ele me passava uma nota ou outra para eu tentar aprender. Eu adorava passar as tardes tocando e cantando com meu avô. Acabei aprendendo a tocar muitas músicas antigas, que era do tempo dele, sabe? E até hoje, mesmo na correria do dia a dia, gosto de pegar meu violão e tocar as mesmas músicas para relembrar esses momentos que ficaram gravados para sempre no meu coração. Hoje, quando reunimos a família, sempre fazemos uma homenagem para o meu avô. Afinal, quem canta, os males espanta. Abraços, Eric Gomes. Só quero lembrar o seguinte, hein? Que Deus abençoe você, proteja você e que esse novo ano de 2026 venha com notícias maravilhosas, coisas boas, bênçãos e graças dos céus. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Tchau. Amargura, a tirez